Bom dia, pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos estar trabalhando então um conteúdo relacionado à orientação relativa e as várias, e as diferentes formas de se orientar no espaço geográfico, tá? Então, antes da gente trabalhar com o conteúdo, novamente nós iremos utilizar a apostila de vocês, tá? O caderno do aluno aí do São Paulo Faz Escola, tá? Pessoal, então, para nós iniciarmos, gente, a primeira definição que nós temos que ter é a questão relacionada à orientação relativa, tá? Então, pessoal, esse nome aí, relativo, quer dizer mais ou menos, tá? Então, em outras palavras, a orientação relativa, ela é aquela orientação mais ou menos, né? Por que eu estou falando isso? Porque esse tipo de orientação é aquela orientação que ela vai me indicar o caminho, porém, ela não vai dizer corretamente onde é o lugar que eu quero chegar. Em outras palavras, por exemplo, assim, ó, eu posso vir aqui e dizer para vocês, pessoal, a minha casa ela fica a norte daqui, né? Então o que vocês vão fazer? Vocês vão localizar o norte e vão seguir, né? E vão ir pelo norte. Porém, de tanto que vocês vão andando pelo norte, vocês sabem que a minha casa é nesse caminho. Porém, vocês não vão saber ao certo onde fica a minha casa. Então, essa é a orientação relativa. É aquela que a gente pode dizer que ela é mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque ela indica uma informação incompleta. Ok? E aí, pessoal, para nós iniciarmos então, vocês irão trabalhar com a questão da atividade 3, que vai estar aqui, ó, na página 30 de vocês, tá? E aí nós vamos ter lá, ó, formas de orientação, tá? Então eu quero que vocês efetuem a leitura desta parte aqui, ó, né? E que vocês respondam para mim essas indagações que estão aqui, né? Ou seja, essas perguntas, como por exemplo assim, ó, você percebeu que as formas de orientação fazem parte da nossa vida? Aí vocês vão dizer para mim. Como podemos nos orientar no espaço geográfico? Vocês vão responder para mim. GPS e nome de ruas e assim por diante. Então, quer dizer, é uma reflexão para vocês sobre esse contexto da orientação relativa, correto? Feito isso, pessoal, nós vamos ter então duas imagens, né? Ou seja, a apostilinha de vocês ela vai trazer para vocês duas imagens. Essa primeira imagem aqui, pessoal, vocês podem notar que é um deserto, né? Então, gente, a questão aí para a gente refletir é como será que uma pessoa no deserto ela pode se orientar, né? Quais são os recursos que ela pode utilizar, quais são as formas que ela pode utilizar para ela poder se orientar no espaço geográfico. Complicado, né, pessoal? Ainda mais se não tiver celular, se não tiver relógio, se não tiver nada do tipo aí, vai complicar para a pessoa, tá? Já essa outra imagem, pessoal, a segunda imagem, ela vai estar relacionada então a um rio, né? Que a gente pode perceber então que vão ter vários barcos, né? Dá-se a impressão para a gente então que é uma população primitiva, né? Uma população nativa, né? Que vivem sem recursos tecnológicos, né? Então como que essas populações poderiam se locomover, tá? Então, ó, considerando os diversos lugares, os deslocamentos das pessoas e a necessidade de encontrar estratégias para chegar a algum destino, a próxima atividade apresenta um desafio para a turma. Reunidos em grupo, analisem a situação problema. Obviamente, vocês sabem que não vai dar para se reunir em grupo, né? Então, gente, a situação problema, ela vai estar relacionada ao caso de Daniel, né? Ou seja, esse texto aqui, ó. Então, eu quero que vocês efetuem a leitura desse texto, tá? E procurem uma solução para o problema levantado aqui, correto? Aí, pessoal, depois nós vamos lá para a atividade 4, tá? Em que vai estar para vocês assim, ó, análise de imagens e construção de rosa dos ventos e bússola, orientação relativa. Pessoal, no que tange para nós aqui a questão da rosa dos ventos, vocês devem se lembrar que nós já produzimos uma rosa dos ventos, nós já fizemos essa rosa dos ventos, vocês já fizeram. Então essa atividade em si, eu quero que vocês efetuem a leitura, tá? E aí, gente, nós vamos encontrar uma imagem, certo? Nessa imagem, nós vamos ter então o que nós chamamos de movimento aparente do Sol. O que seria esse movimento aparente do Sol? Vocês podem perceber aqui, ó. O movimento aparente do Sol é aquela mensagem que nós podemos estabelecer então no início da manhã, quando nós acordamos, nós vemos que o Sol está em uma posição, né? Na parte da tarde o Sol vai estar em outra posição e à noite, né, ao entardecer, aí o Sol já vai estar de outro lado, né, do nosso céu. Então o que vai acontecer?
Então nós temos a impressão de que o Sol está se movimentando, indo de um lado para outro, né? Quando que na verdade nós bem sabemos que o Sol não se movimenta, é a Terra que movimenta-se, correto? Então esse imaginar aí, esse pensar que o Sol está se mexendo, nós chamamos então de movimento aparente do Sol. Então essa imagem é para vocês refletirem sobre o assunto, correto? E aí, pessoal, depois nós vamos encontrar aí uma outra imagem, né, que ela vai trabalhar um pouquinho com vocês então a questão dos movimentos da Terra. Então vocês podem observar aqui, ó, que conforme a posição da Terra for em relação ao Sol, né, nós vamos ter uma quantidade de calor do Sol, de luz do Sol, refletindo na Terra, né, e assim por diante, até que em alguns lugares nós vamos ter partes escuras, né, de luminosidade do Sol, indicando para a gente então que é um lugar mais frio, né, um período mais escuro ou até mesmo à noite, correto? E aí, gente, eu quero que vocês respondam para mim as questões aí que vocês têm abaixo dessa imagem do movimento da Terra, tá? Que é a questão A, B, C, né? A D, pessoal, não há necessidade de fazer, por quê? Porque a D é para vocês construírem uma rosa dos ventos, vocês já fizeram, correto? E aí, pessoal, o que a gente vai acontecer na letra E? Ó? Além dos pontos cardeais, a rosa dos ventos apresenta também os pontos colaterais. Complete os espaços com as siglas. Pessoal, então, ó, os pontos cardeais são aqueles que nós chamamos então de pontos principais, né? Que vão ser quais? O norte, que é esse aqui, o sul, o leste e o oeste, tá? E aí o que vai acontecer? É para vocês completarem para mim esses espaços que estão aqui, ó. Correto? Como que vocês vão completar? Com o nome dos pontos. Só que esses nomes dos pontos, pessoal, são chamados de pontos colaterais, tá? E na verdade, pessoal, os pontos colaterais é uma junção, né? Ou seja, por exemplo, aqui, ó, vocês vão pegar aqui, ó, entre o norte e o leste, eu vou ter NE, né? Que eu vou chamar de Nordeste, tá? E aqui desse outro lado, ó, entre o norte e o oeste, eu vou ter o que nós chamamos de NO, que é Noroeste, tá? E assim por diante. Então vocês vão completar com os outros dois pontos cardeais aqui, ó, na parte de baixo, tá? Que nós vamos chamar de pontos colaterais, que é então o Noroeste, Nordeste, Sudeste e Sudoeste. Tá? Então fica a critério de vocês para completar para mim essa rosa dos ventos aí, tá? E por fim, gente, ó, considerando a sala de aula como referência, indica a direção leste, oeste, norte ou sul de alguns espaços da sala. Pessoal, como nós não estamos na escola, né? Obviamente essa questão relacionada à sala de aula não vai dar para ser feita, correto? Então o que eu quero que vocês façam aí? Eu quero que vocês observem a casa de vocês, né? E o que vai ser a referência para vocês aí? Vai ser a sala da casa de vocês, né? Então, dentro desse contexto, pessoal, eu quero que vocês indiquem dentro da casa de vocês, né? Como assim, professor? Então, o que vai acontecer? Vocês vão escrever para mim aí no lugar do refeitório, né? O refeitório vocês vão trocar pela cozinha, a quadra vocês vão trocar pela área, banheiro vai ser o banheiro mesmo, a sala dos professores, no caso de vocês, aí vai ser o quarto do pai de vocês, e o portão de entrada vai ser a porta da casa de vocês. Então vocês vão estar na sala, né? E através da sala vocês vão indicar. Então, por exemplo, assim, ó, por exemplo, estou na sala aqui, né? Professor, a porta de casa fica aqui, então ela fica a norte. Professor, o banheiro de casa fica para cá da minha sala, então ela vai ficar a leste. Professor, a cozinha fica para cá, ó. Então ela vai ficar a noroeste. Então vocês vão utilizar a rosa dos ventos como referência, beleza? Então, pessoal, terminando isso, vocês sabem, tirem foto e enviem para mim, tá? Qualquer dúvida estou à disposição, fiquem com Deus, se cuidem, tá? Que já já, se Deus quiser, estaremos juntos, beleza? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau.